Bom dia a todos. Eu queria apresentar a professora Clarissa Freitas, da PUC-Rio. Queria agradecer imensamente a presença dela aqui hoje para apresentar a palestra Método JT, Teoria e Prática. É uma grande parceira de muitos trabalhos, nossa colega, amiga. Eu queria realmente agradecer muito ela estar aqui hoje com a gente, lembrando as nossas regrinhas de sempre, né? Pedir que vocês fiquem com as câmeras desligadas, vídeos, imagem também desligada. A gente vai ter o sorteio na parte da tarde, mas sem mais delongas, vou passar a palavra para a Clarissa, a professora Clarissa, já agradecendo mais uma vez a presença dela aqui. Muito obrigada, Adriana. Sempre super bom compartilhar e participar das suas atividades. E eu gosto de falar, sim, que eu só aprendi o método JT pelas parcerias com a Adriana, que daí eu pude parar, estudar, então acho que é sempre legal, assim. Então, vou colocar aqui. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre o método. Eu sou, como a Adriana falou, eu sou professora de pós-graduação de Psicologia da PUC-Rio, Departamento de Psicologia, e eu vou falar um pouco sobre a teoria e a prática do método JT. O método JT, ele foi introduzido no Brasil pela Zilda Delprete, e ele tem como objetivo, eles organizaram esse livro, né? Eu super recomendo esse livro. Ele ensina como fazer a análise do método JT, como construir um gráfico no Excel, que daqui a pouco a gente vai ver. Então, é com certeza um investimento que vale a pena, sim. Mas então, o método JT, ele é um método do Jacobson e Woods, e ficou conhecido como método JT. Né? Por que ele é importante? Porque para nós, enfim, né, seja na área das ciências humanas, seja na área da saúde, é sempre importante a gente trabalhar com intervenções baseadas em evidências, porque essas intervenções vão contribuir para tanto nós sabermos o que nós estamos fazendo está sendo efetivo, como para nós sabermos em que parte a gente está faltando, o que não pode melhorar. Se a gente não sabe, se a gente não tem evidências de validade sobre a intervenção que nós fazemos, isso fica mais difícil a gente entender quais as possibilidades de melhorar a intervenção. E a gente sempre tem várias estratégias para poder avaliar a efetividade de uma intervenção. E então, nós podemos tanto buscar a opinião de especialistas, que seria o tipo de evidência menos, enfim, o tipo de evidência mais geral, assim como o nível mais alto de evidência seriam essas revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados, randomizados. Só que o que acontece, né? Onde é que entra o JT aqui? O JT, ele entra aqui nesse nível 2B ou 2C, dependendo de como a gente for trabalhar. Porque o método do JT, ele vem tentar suprir uma dificuldade que nós temos, e aqui eu falo mais da área da psicologia, de ter grupos de comparação, ou grupos de controle. Por vezes, eticamente, nós não podemos ter grupos de controle ou grupos de comparação, como é o caso das intervenções clínicas, ou casos que vão, enfim, principalmente as intervenções clínicas, psicoterapias, ou no caso da dificuldade mesmo. Por exemplo, a gente pode fazer um grupo de comparação para uma intervenção de carreira, mas nós termos muita dificuldade de termos esse grupo de comparação. Então, o método JT, ele busca justamente superar essas limitações quando a gente não consegue ter um grupo controle. E a gente pode avaliar a efetividade de uma intervenção de diferentes formas. A gente pode usar teste T, teste de Wilson, ANOVA, e outras diversas estratégias que a gente pode pensar para comparar esses grupos. Todas essas estratégias, elas são ótimas, mas o que acontece? Essas estratégias, elas são desenvolvidas para trabalhar com grandes amostras. Então, o teste T, o Wilson, a ANOVA, eles geralmente estão buscando entender qual é a variância deles, qual é a diferença da variância dos participantes antes da intervenção e dos participantes depois. Justamente porque uma das estratégias que a gente utiliza para avaliar a efetividade da intervenção
é comparar os resultados, como as pessoas estavam antes da intervenção, como elas estão depois. Porque geralmente a gente entende que é a intervenção que ajuda a pessoa a se desenvolver, né, a se sentir melhor. E então, nesse sentido, a gente quer, o que nós queremos é que a média de T1 ela seja significativamente diferente da média de T2. E aqui, quando a gente fala de T1 e T2, vocês podem pensar T1, pré-teste, follow-up, qualquer coisa. A gente sempre quer que elas sejam diferentes, porque essa diferença na média é o que vai permitir que a gente diga, olha, a minha intervenção teve um impacto nisso. Então, acho que eu paro aqui, né? O que acontece? Geralmente, quando a gente utiliza o teste T ou a ANOVA, a gente espera ter grupos homogêneos. A ideia não é que todo mundo responda do mesmo jeito ou que todo mundo seja parecido, mas que eu tenha pelo menos uma variabilidade comum e que eu não tenha um participante que tenha níveis muito baixos e depois 50 participantes que tenham níveis muito altos, porque isso vai atrapalhar justamente para eles apresentarem uma distribuição de Gauss e vai dificultar que a gente faça essas análises. Nesse sentido, a gente quer que esses dados que não estejam presentes dados extremos, também conhecidos como os outliers, né? E justamente isso pode ser superado quando a gente tem amostras grandes, de 100, 200, 500 pessoas. Mas, de modo geral, nas intervenções, a gente está trabalhando com 10, 20 pessoas, né? E a gente não quer também tirar os participantes, e nem deve tirar os participantes para avaliar isso. Então, a ideia dos testes de comparação de médias é justamente comparar esse desempenho geral dos participantes antes e depois. Só que o que acontece? Justamente, se o meu participante, se eu tenho um conjunto de participantes que estão aqui e alguns participantes que estão aqui, eles vai dificultar que eu tenha uma média que represente mais os meus dados, né? Então, nesse sentido, a gente utiliza, nesse sentido, esses testes, né? Os testes de comparação de média, não é a intenção deles, eles são testes excelentes, mas eles podem, de certa forma, camuflar ou supervalorizar alguns resultados. Camuflar no caso de nós termos participantes que têm níveis muito altos e vão, de certa forma, ofuscar os participantes que tinham níveis baixos e aumentaram, ou supervalorizar, porque toda a nossa amostra tinha níveis muito, muito, muito baixos, e daí qualquer aumento se torna né, se torna uma grande diferença significativa, enquanto, na verdade, não tem essa diferença tão grande. E dentro disso, o Jacobson e o Crux, eles começam a se questionar, então, mas afinal, qual que é o significado clínico dessas diferenças? Eu digo que o grupo 1 tem a média 5 e o grupo que em T1 o grupo tem a média 5 e em T2 ele tem a média 8. Mas e aí, qual que é o valor prático disso? E nisso que surge então a proposta do método JT para tentar entender mais profundidade esse significado clínico dessas diferenças. Tanto quando a gente começa com níveis muito altos, né? Então, a ideia do método JT é justamente entender essas diferenças e valorizar isso. Que eu estava comentando antes sobre os outliers é justamente isso aqui. A gente tem um exemplo gráfico de como a presença desses casos extremos, eles podem modificar a minha média. E aí, ao mesmo tempo a gente fica, tá, então eu não vou trabalhar com pessoas que têm níveis muito altos, ou o que eu faço? Eu tiro essas pessoas, mas até que ponto tirar participantes de uma amostra não é uma técnica meio complicada, né? E é justamente nesse sentido que que o método JT trabalha, porque ele consegue valorizar esses participantes. Em algumas situações, a gente realmente tira os outliers, essa é a recomendação da análise dos dados. Agora, quando a gente não quer fazer isso, ou, por exemplo, bem, eu tenho 20 participantes e eu tenho 3 outliers, se eu tiro 3 pessoas, isso já afeta bastante a minha amostra. Então, todas essas decisões a gente consegue ir realizando no método JT.
A ideia do método JT, enfim, a ideia do método proposto pelo Jacobson e Trudes é justamente entender qual é o significado dessa mudança clínica, qual é o significado dessa intervenção. Agora, a gente não está falando aqui do significado da intervenção num nível mais profundo, né? É literalmente assim, tá, as médias dos participantes mudaram, mas o que isso quer dizer, né? O que isso impacta na vida dessa pessoa? E, nesse sentido, eles começam a trabalhar com essa ideia de uma mudança clínica significativa. Então, a mudança clínica significativa não é mais assim, olha, todos os estudantes da 8ª série, quando participam de um treinamento para habilidades sociais, eles apresentam médias mais altas. Essa mudança clínica significativa é, olha, o participante 5, ele apresenta médias mais altas ao término da intervenção. O participante 7, não, ele continua com a mesma média. Por que isso, né? E a ideia é justamente que no método, daí é método JT, porque é o método de Jacobson e Trudes. E ficou conhecido como método JT e a gente usa assim, né? Só vou tentar cuidar o horário. Então, a ideia é justamente que esse método ele permite comparar o indivíduo com ele mesmo, antes e depois. Isso é feito com um lastro, né, nessa parte da análise dos dados, porque vocês poderiam simplesmente olhar, tá, Clarissa, tu vai ficar aí falando sobre uma forma de fazer essa comparação, que eu posso fazer uma comparação descritiva, né? Eu posso simplesmente pegar a média da pessoa antes, pegar a média da pessoa depois e comparar. A ideia do método JT é justamente criar um lastro para isso e apresentar uma significância que eles chamam que seria estatisticamente significativa. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso para ficar mais claro. Então, nesse modelo que a Delpret, que a Guiar, Delpret e o Delpret organizaram, eles conseguiram produzir uma forma de fazer o método JT numa análise de Excel. E o que isso permite, né? Isso permite justamente nós identificarmos quem ou quais são os participantes que apresentam uma mudança mudança positiva, clínica positiva, e quais participantes não apresentam mudanças clínicas positivas. Então, não é só dizer, tipo, olha, a média dele saiu de 1,5 para 3,7. É muito mais analisar, tá, mas dentro da distribuição dos dados, dentro da amplitude dessa escala, essa mudança, ela é significativa? Ela é uma mudança positiva, clínica positiva? Como é que a gente identifica isso e como é que a gente percebe isso? Então, é nesse sentido que o método JT ele está além de uma comparação simples, uma comparação das médias descritivas, né, de comparar a média antes e depois. Então, a ideia é justamente identificar se tem uma mudança clínica confiável e se tem uma mudança clínica significativa. Essa mudança clínica confiável, né, é justamente identificar se o participante ele se beneficia com a intervenção. Então, por que a gente começa a se perguntar, bem, o participante se beneficia com essa intervenção? Porque nós podemos ter situações que essa intervenção cria prejuízos para o indivíduo. Talvez, por exemplo, intervenções sobre carreiras, ou até intervenções sobre treinamentos de habilidades ou desenvolvimento de habilidades. Às vezes a pessoa vai participar daquela intervenção, nunca refletiu sobre aquilo, e justamente ao ser convidada, né, a refletir sobre a sua carreira, ou a ser convidada sobre a forma que ela gerencia dificuldades na área clínica, enfim, casos difíceis, ela começa a se questionar, bem, será que eu estou fazendo direito? E isso não é que a intervenção cause um prejuízo, mas é que isso pode diminuir as médias dessa pessoa, porque ela também já vai responder esses testes de uma forma diferente. Então, isso é bem interessante, né? E quando é que a gente considera, então, a ideia da mudança
Clínica confiável é justamente isso. Conseguir olhar para os resultados e falar, então tá bom, aqui eu tive uma melhora que é positiva, que é confiável. Aqui eu não tive uma melhora, então por algum motivo essa intervenção não foi efetiva, e aqui a pessoa ou começou a refletir ou teve dificuldades em que podem estar associadas à intervenção. E a gente fala assim, tá, Clarice, e aí? Quando é que a mudança clínica é confiável? É quando muda 5 pontos? É quando a média dobra? Como é que a gente consegue, quando sai de um ponto de corte para um nível mais alto? Essa mudança clínica confiável, ela é calculada por um índice de mudança confiável. Esse índice de mudança confiável, ele tem justamente como objetivo identificar se esses resultados são ao acaso. Então, esses resultados, eles aconteceriam ou não, só com a passagem do tempo, ou é uma simples coincidência, de repente a pessoa começou a participar de uma intervenção de carreira, que ao mesmo tempo lançaram esses cursos no YouTube e a pessoa começou a participar. Então, o que está associado a essa mudança? Né? E a ideia é justamente demonstrar se essa mudança clínica ela é positiva ou negativa e se ela é confiável. Nós temos 3 critérios para avaliar essa mudança. Né? De modo geral, a gente usa esse critério A, porque, de modo geral, nós não temos tantos dados normativos sobre os scores. Os dados normativos sobre os scores, para quem é profissional de psicologia, né, geralmente é daquela tabela normativa que tem no final do manual do teste, que a gente fala níveis altos, níveis médios, níveis baixos. Isso seria uma tabela normativa. Geralmente a gente não tem. Quando a gente trabalha com autoestima, esperança, adaptabilidade e outros conceitos que vocês podem pensar, de modo geral, a gente não tem essas tabelas normativas. Então, o que a gente quer? Nós, para identificarmos se tem uma mudança clínica significativa, a ideia é que a pessoa apresente uma diferença de 2 desvios padrão acima, quando é um desfecho positivo, ou abaixo, quando é um desfecho negativo. Então, se observa que essa mudança clínica é significativa se há essa diferença de 2 desvios padrões. O critério B, ele é menos utilizado, mas ele, enfim, pode ser utilizado e os 2 métodos são efetivos. E, de modo geral, a gente utiliza quando tem dados normativos. Então, se espera justamente que a pessoa esteja 2 desvios padrão acima dessa média normativa. Então, a partir daqui, a gente considera altos níveis de ansiedade. Então, enfim, daí 2 níveis abaixo, ela teria apresentado uma mudança clínica significativa. E o critério C, ele é utilizado quando a gente quer utilizar um critério mais rigoroso. Então, vocês têm dados normativos e vocês querem ser muito rigorosos sobre a efetividade da intervenção de vocês. E, então, vocês vão investigar se se o score está superior ou inferior a esse ponto de corte. Mas nós utilizamos a fórmula que a professora Zilda organizou no Excel e nós, de modo geral, utilizamos o critério A justamente pela falta de dados normativos que nós temos e porque ele é efetivo para observar essas diferenças. Né? Então, agora que a gente já falou um pouco sobre os critérios, sobre o índice de mudança confiável, né? O que a gente precisa ver sobre ele? A ideia é que esse índice de mudança confiável, ele vai nos ajudar a classificar as pessoas, categorizar, enfim, como vocês acharem mais adequado, nenhuma mudança positiva confiável, numa ausência de mudança e uma mudança negativa confiável. Então, nós podemos ter essas 3 situações. As pessoas, elas melhoram essa
melhora ela pode ser considerada confiável e está associada à intervenção, a pessoa não melhora nem piora, ou a pessoa tem algum tipo de prejuízo. Então, aqui a gente tem duas opções, né? Nós podemos decorar ou nós podemos entender. Quem consegue decorar, vocês não precisam decorar, vocês podem sempre olhar e lembrar e tal, mas quem consegue decorar, ótimo, né? Quem gosta mais de tentar entender a lógica, eu vou explicar agora, porque enfim, mas se ficar meio confuso, não se preocupe, a gente pode ver depois. Então, a ideia é que a gente tem uma mudança positiva confiável quando o desfecho é positivo. Esperança, otimismo, felicidade, habilidades sociais, qualquer coisa boa, né? Pensem em coisas boas, né? Que vocês acham que dê para satisfação com a vida, que dê para avaliar. A ideia é que esse índice ele esteja acima de 1,96. Quando a gente não tem mudança, esse índice ele vai ficar entre 1,96 e menos 1,96. Quando a gente tem uma mudança negativa confiável, esse índice está abaixo de 1,96. O desfecho negativo, então, ansiedade, sintomas depressivos, afetos negativos, qualquer coisa que seja negativa. A gente quer que causa algum tipo de sofrimento para a pessoa, né? Por isso que a gente quer evitar estresse, burnout. Então, nesse sentido, a gente tem a mudança positiva, ela é justamente abaixo de 1,96. Por quê? Porque se eu estou fazendo uma intervenção para prevenir burnout ou para reduzir os níveis de estresse, quero que eles diminuam, né? Então, abaixo de 1,96. De novo, a ausência de mudança fica ali entre menos 1,96 e 1,96. E a mudança negativa é quando os índices eles estão acima de 1,96, porque os scores da pessoa aumentaram. Mas e aí, né? Legal, muito bonito. Por que a gente fica com esse 1,96? A ideia desse 1,96 é justamente porque esse índice de mudança confiável ele é calculado com base no score Z. O score Z é uma forma de padronizar, normatizar os dados, é uma forma de tornar todos os dados com a mesma distribuição, e com uma distribuição que a gente consegue, enfim, comparar, perceber a distribuição deles de uma forma mais organizada, né? A ideia, daí é que, enfim, a grande percepção do Jacobson e do Brooks é justamente assim, quando a gente tem uma diferença que ela está acima de 1,96 ou ela está abaixo de 1,96, ela estaria fora dessa margem de 95%. Se nós lembramos que na psicologia, de modo geral, a gente considera o P, né, que a gente chama de P de modo geral, que também é chamado de alfa, como 0,05, se entende que existe uma diferença estatisticamente significativa quando P é menor que 0,05. Ou seja, quando a gente tem menos de 5% de chances desse resultado ser ao acaso. Então, a ideia desse mais 1,96, menos 1,96, é justamente distribuir esses participantes como, enfim, identificar que tem uma chance muito menor. Tem uma chance menor a chance desses resultados serem ao acaso é menor que 5%. Ou seja, então, quem fica ali entre menos 1,96 e mais 1,96 não apresentou uma diferença, não saiu muito dessa média geral, dos 95%. Então, é meio que essa lógica que eles entenderam e por isso que eles propõem que esse índice de mudança confiável ele seria significativo, né? Por isso que seria uma mudança clínica confiável. Então, a ideia é justamente que essas mudanças elas são confiáveis porque a pessoa, no caso aqui, a pessoa D apresenta uma mudança clínica confiável, B e o A, apesar de estarem bem, a mudança deles não é
enfim, ela não é uma mudança clínica confiável. Eles continuam nesse intervalo de 95%, que seria cima e baixo. E o participante C, apesar dele apresentar uma melhora, ele não chega a apresentar uma mudança clínica confiável positiva. E o participante E, a gente, enfim, não vai saber se ele piorou, ou se ele melhorou, ou se ele só não melhorou. Ele não apresenta, ele apresenta, então, uma mudança clínica negativa, justamente, ou não apresenta mudança porque ele não supera esses scores. Então, assim, o D, o C e o E, eles estão fora, a gente sabe que eles apresentam mudanças, mas o D é o que apresenta essa mudança clínica positiva, essa mudança confiável positiva, enquanto o E não. E o C não apresenta essa mudança confiável. Então, a ideia é essa, o índice de mudança confiável vai nos indicar quem melhorou, quem não melhorou tanto. Eu só vou mostrar um pouquinho na prática como é que fica isso, antes de entrar na próxima parte. Então, aqui é um exemplo aleatório, se é um exemplo fictício, eu criei um exemplo fictício porque eu precisava que os dados se comportassem de uma determinada forma para poder mostrar para vocês que é difícil a gente encontrar na psicologia. Então, eu criei esse exemplo fictício para conseguir mostrar para vocês. Então, o que o IMC vai nos mostrar? Esse índice de mudança clínica aqui, ele vai nos indicar se essa pessoa está acima de 1,96 ou se ela está abaixo. E aí ela vai me dizer, olha, o participante 1, 2 e 3 apresentam uma melhora clínica positiva, o participante 4, 5 e 6 não mudam, não melhoram, nem pioram. Então, a gente vê tanto aqui que os scores deles estão abaixo de 1,96. E aqui, provavelmente, ele está arredondando, né, para 2. E os últimos participantes, eles apresentam uma mudança clínica negativa. Depois eu vou explicar já vou aproveitar e explicar o porquê agora. Então, a gente tem duas características que nós conseguimos avaliar dentro do método JT. A gente consegue identificar se essas pessoas apresentam uma mudança positiva clínica. Então, aqui eu vou ter os participantes, que estão meus participantes 1 e 2, participante 3, esses participantes que apresentaram uma melhora. Aqui estão os meus participantes que não apresentaram melhora, apresentaram algum tipo de prejuízo. E aqui eu tenho os participantes que não foram impactados pela intervenção. Dentro do método JT, nós podemos comparar duas coisas. Uma é essa mudança positiva clínica, ou essa mudança negativa, ou ausência de mudança, e a outra é justamente investigar se existe se em comparação à população geral, esses participantes eles se diferenciam. Por quê? Porque seria essa ideia dessa significância, seria essa ideia dessa significância clínica. O que acontece? Essa significância clínica, ela foi desenvolvida pelo Jacobson e Truax numa compreensão que nós temos comportamentos que são mais adaptativos e comportamentos que são menos adaptativos. E isso faz muito sentido quando a gente discute algumas questões da psicopatologia. O que acontece, né? O método JT, felizmente, o método JT, os estudos em psicologia, eles acabam, de certa forma, se afastando um pouco dessa ideia do funcional, do disfuncional, ou do adaptativo e do menos adaptativo. Então, por exemplo, quando a gente discute habilidades sociais, a gente pode ter pessoas que têm baixas habilidades sociais, a pessoa pode perder o emprego por causa disso, a pessoa pode perder amizades por causa disso. Pode. Essas coisas acontecem.
mas isso não chega a se caracterizar como algo que a gente vai identificar como desadaptativo, né? Então, ela tem baixos níveis de habilidades sociais, mas ela se beneficiaria com uma intervenção. Então, o que acontece? Quando a gente pega os dados do mundo real, não esses dados fictícios, a gente tem essas comparações, elas ficam muito distantes. Então, a ideia de ver se essas pessoas apresentam uma diferença em comparação à população geral ficam muito distantes. Então, o que tem sido feito na psicologia, de modo geral? Tem se analisado muito mais o índice de mudança confiável e ver se a pessoa apresenta uma mudança clínica positiva. A gente para aos poucos de discutir essa ideia dessa significância clínica, porque essa significância clínica seria, em comparação à população geral, como é que esse participante se comporta? Como eu estava comentando com vocês, aqui eu literalmente, enfim, criei esses dados, né, para que eles ficassem do jeito que eu queria. Então, qual é o problema desses dados? O problema desses dados é que a gente vê que eles são muito baixos. De modo geral, a gente não vai ter uma característica positiva que a gente tenha participantes com níveis tão baixos. E, então, se eu for colocar uma coisa mais realista, não, sei lá. Vou fazer um aqui rapidinho, só para... Se eu coloco um conjunto de dados mais realistas, mais concretos, o que acontece? Aquelas linhas que a gente tinha antes da significância clínica, elas ficam muito extensas, que são essas que são calculadas aqui, que depois eu já vou entrar nessa parte. Então, é justamente por isso que atualmente a gente tem trabalhado muito mais com observar se tem uma mudança positiva clínica, se tem uma mudança negativa clínica, se isso é significativo, do que propriamente observar como que isso se comporta em comparação a outros grupos, né? Então, essa significância clínica, que é justamente o que a gente... E assim, não é nós brasileiros, a gente pode ver em outros estudos internacionais também, que as pessoas têm, mesmo, por exemplo, tem um estudo que utiliza o método JT para investigar a recuperação das pessoas que tiveram, acho que é um AVC, e estão participando de uma intervenção de reabilitação. Enfim, elas têm algum tipo de prejuízo ficam com algum tipo de prejuízo neurocognitivo por alguma questão, que eu não vou lembrar para vocês, não vou lembrar exatamente o que é, e eles fazem essa intervenção de reabilitação e eles investigam. Então, bem, essa pessoa apresenta uma mudança positiva clínica, ela apresenta uma mudança negativa clínica, ela não apresenta mudança, porque isso é interessante e vendo a particularidade de cada caso. Então, aos poucos, não tem sido muito utilizada essa ideia da significância clínica, né? Justamente porque vocês viram, né? Quando a gente trabalha com dados mais próximos da realidade, eles ficariam um pouco distantes. A ideia, essa aqui é do livro da Delpret, né? A ideia, no artigo, desculpa, da Delpret, a ideia dessa significância clínica é justamente identificar quem são os participantes que apresentam níveis muito altos. Por exemplo, aqui, o Júlio e o Renato, não é que a intervenção não seja boa, é que eles são pessoas que apresentam níveis muito altos já antes da intervenção. Então, se o Júlio e o Renato são pessoas que têm altas habilidades sociais, que se comunicam bem, que, sabe, eles vão se beneficiar da intervenção, enfim, uma ou outra coisa, mas provavelmente eles não vão se beneficiar tanto quanto a Mariana e a Ana, a Aline e o William. Ao mesmo tempo, essas análises também nos ajudam a identificar o caso do Rai. O Rai, ele apresenta níveis muito baixos, por exemplo, de habilidades sociais. Então, mesmo com a intervenção, o Rai ou o Leonardo, eles apresentam níveis baixos. Então, mesmo com a intervenção, fica difícil eles apresentarem níveis mais altos, porque eles já iniciam com níveis muito baixos. Então, isso que é interessante perceber bem, olha só, essa intervenção ela é efetiva para pessoas que têm
níveis médios, ou para pessoas que têm níveis baixos, ou para pessoas que têm níveis altos, porque isso nos ajuda, de certa forma, a adequar e ajustar a intervenção para a população que a gente vai trabalhar, para a demanda que nós temos, né? Para beneficiar as pessoas. Por exemplo, bem, talvez uma pessoa que tenha níveis muito baixos de habilidades sociais, ela precisa de um treinamento mais longo, ela precisa de um acompanhamento mais longo. Talvez uma pessoa que já tem altos níveis de habilidades sociais possa desenvolver outras habilidades. Então, a ideia é justamente essa, né? Que essa comparação nos permite. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com esses dados mais concretos, esses limites eles ficam muito extensos. Então, por isso que a gente não tem utilizado. Quando a gente tem, então, um desfecho positivo, a gente percebe que nesse quadrante superior os benefícios eles são observados. Nesse quadrante inferior os benefícios não são. E quando está nesse intervalo aqui, que é essas 3 linhas, né? A linha, essa aqui é a obstetriz, e essas duas seriam o intervalo de 95%, a gente não tem um impacto considerado relevante. Então, a gente tem um desfecho positivo, né? Então, a gente percebe assim, bem, ok, essa intervenção não é útil. Eu vou passar para a parte do Excel, porque eu falo muito, né? Então, no livro da Delprete, ela ensina a gente a fazer esse Excel. E a ideia desse Excel, dessa tabelinha do Excel, que a gente vai colocar aqui, tem o nome da variável que nós estamos trabalhando, por exemplo, efeitos positivos, e nós vamos colocar o alfa, porque o alfa vai fazer diferença na forma que enfim, que o erro de medida ele é calculado e o erro de medida vai fazer diferença para o cálculo do IMC. E a gente vai colocar aqui os scores dos participantes, né? Ops, a gente vai colocar aqui os scores dos participantes. Então, exatamente. Obrigada, Paulo. No caso do desfecho negativo, vamos já para o desfecho negativo. Eu quero que as pessoas, por exemplo, aqui a gente vai dizer que as pessoas que melhoraram são justamente os 7, o 8 e o 9. Por quê? Porque eles estão nesse quadrante inferior. As pessoas que pioram é o 1, o 2 e o 3, que são essas pessoas aqui que estão no quadrante superior. E isso aqui, ele é bem simples, assim, para a gente mudar. Então, a gente tem que ter uma tabela para o desfecho positivo e uma tabela para o desfecho negativo. Aqui, no Excel, ele só faz uma fórmula que a gente vai alterar aqui. Porque se eu quero que a mudança negativa clínica seja acima de 1,96, e aqui eu quero que a mudança positiva esteja abaixo de 1,96. Então, é exatamente isso. Se eu estou trabalhando com ansiedade, depressão, estresse, burnout, enfim, algo que é considerado um desfecho negativo, nós queremos que os participantes fiquem aqui nesse quadrante inferior. E a ideia é justamente, enfim, fazer essas mudanças, né? E ir calculando. Dentro disso, enfim, e daí ele vai calculando. Falar um pouco, só falar um pouquinho do cálculo para fazer mais sentido. Porque, olha só. Sim, para fazer mais sentido, por que a gente está fazendo esse cálculo, né? Para a gente poder justamente fazer essa padronização, a gente vai calcular esse erro padrão da diferença, e por isso que a gente precisa do alfa, da confiabilidade composta, de algum indicador sobre a confiabilidade dele, e depois a gente vai ter esse índice de mudança confiável, vai ser calculado justamente por essa, enfim, pela divisão da diferença da média de T2 pela média de T1.
e o cálculo desse erro padrão da diferença. Por quê? Porque isso vai permitir que a gente justamente tenha esse valor padronizado. Então, o que a gente faz? A gente pega essa diferença de T1 para T2 e transforma num score padronizado. E quando a gente transforma num score padronizado, no Excel transforma, né? Porque a gente não precisa fazer. A gente não vai ter paciência para fazer todas as vezes. Quando a gente faz essa transformação, ele vai nos dar, bem, olha, esse MC ele está com tal valor, ou ele está acima, ou ele está abaixo. E isso vai justamente nos ajudar a identificar qual que é, onde essa pessoa se localiza, né? Uma limitação do método JT, que é importante a gente ter em mente, é assim, ele só compara dois tempos. Então, assim, eu vou comparar as respostas da pessoa antes da intervenção com as respostas da pessoa depois da intervenção. Eu vou comparar as respostas antes da intervenção com as respostas do follow-up. E assim segue. Eu não consigo, que nem, enfim, na nova de medidas repetidas, nós conseguiríamos comparar simultaneamente as médias desses participantes, de todos os participantes, né? Em T1, T2, T3, e eu conseguiria ver, então, se a gente tem uma diferença deles ao longo do tempo. O método JT ele permite que a gente identifique uma diferença ao longo do tempo, mas essa diferença vai ser sempre entre dois tempos, né? Que acaba que a ANOVA também faz isso, né? Depois, no pós-rock. Então, essa seria uma limitação importante da gente ter em mente. Estou tentando identificar assim, o que é mais importante. Então, a bissetriz, ela nos ajuda porque ela acaba sendo esse ponto médio, bissetriz é essa linha aqui do meio, que vai justamente dividir, que a gente entende que dividindo esse ângulo, enfim, 45 graus para um lado, 45 para o outro, a gente vai estar dividindo essa distribuição no meio e vai conseguir localizar onde é que esses participantes eles se encontram, né? Como é que eles ficam, onde é que eles se encontram. Essa bissetriz, ela geralmente é o valor mais baixo e o mais alto da escala Likert ou do score que vocês estão usando. Eu, pessoalmente, gosto de colocar 0, porque daí no gráfico fica mais bonito, mas a gente poderia colocar 1 também, que seria correto nesse caso. E ela não impacta muito, ela não impacta nos cálculos, então não tem problema a gente colocar 0. Então, aqui a gente tem essas diferenças, né? É um método, ele também é um método super útil, assim, ele é muito bom. Talvez tenha ficado meio estranho quando eu falei, mas ele é bem mais simples do que parece, assim, quando a gente entende ele. E a ideia é justamente a gente conseguir identificar essas particularidades desses casos. O teste T é ótimo, a ANOVA é ótima, enfim, todas essas análises que são robustas, o teste de Wilson, Friedman, são excelentes. E a ideia até é trabalhar com eles de uma forma complementar. A gente fazer o teste T, ver se tem uma diferença de médias e depois, por exemplo, fazer o JT e identificar onde que esses participantes eles ficam diferentes. Então, tem bastante análise que a gente pode fazer. Eu não sei, pessoal, posso ficar aberta para questões agora?